O Asa venceu a equipe do Jacuipense, ou da Jacuipense, venceu por 1-0, construiu seus 3 pontos, a competição mais 3, soma 10 pontos, é o vice-líder do grupo A4 do Campeonato Brasileiro da Série D. O que diferencia o CSA do líder Itabaiana é que, aliás, do líder... O Asa do líder Itabaiana é a quantidade de gols marcados, né? Itabaiana fez 8, sofreu 3. O Asa fez 6, sofreu 3. Então tem apenas 5 gols, 3 gols, né? A diferença. O Asa tem 3 de saldo e o Itabaiana tem 5. Tem 5. Então, assim, é uma situação que... Tecnicamente, eu não vou tirar isso nunca da minha cabeça. Quando você não é fazer espetáculo, é quando você tiver a oportunidade de ampliar o seu marcador, você não pode estar girando a bola. Você tem que chutar o gol e tem que ter qualidade para chutar o gol. E tem que ter a tranquilidade. E aí eu vou sempre trocar nessa tecla, por mais chato que me achem, mas eu vou citar sempre isso porque é referência na prática real, verdadeira, que o Asa tem, porque está sendo vice-líder hoje. O jogo contra o Petrolina. Porque fez 2 linhas de 4, porque ficou com 10, joga com 8 jogadores, ficou. Mas se tem qualidade, se tem qualidade e tranquilidade... O chute poderia ser com mais qualidade, poderia ser com mais tranquilidade, e de repente a bola que foi pro lado direito para fora poderia ser uma bola que ele fizesse uma defesa, batesse alguém, entrava. Então tudo isso influencia. Não é só porque jogou com 2 jogadores a menos que recuou o time todo, ficou difícil. Ficou muito difícil. Mas se tem a tranquilidade, poderia ter 2-0 pelo menos, já não era 5 gols, eram 4. Então, assim, a ausência de gols contra o Petrolina hoje, basicamente, é o que deixa o Asa numa segunda colocação. Vamos colocar assim, ou distante na quantidade do saldo de gols, porque poderia ser vice-líder ainda, mas com um percentual menor do que tem hoje a diferença do Asa para o Itabaiana. Isso poderia ser um fato, mas já passou, não volta mais, já foi, é daqui para frente agora. Então o Asa venceu a equipe do Jacuipense. Na minha visão, foram 2 tempos distintos, diferentes. Primeiro tempo, o Asa foi soberano, foi dono de todas as ações. Posse de bola, criou situações, martelou o adversário, fez o que poderia ser feito. Após as modificações do Jacuipense, igualou a questão no meio-campo e aí o Asa não foi mais dono das ações, não foi mais soberano. Não foi. O Jacuipense também criou situações, também pressionou o Asa. Se tem um pouco mais de qualidade, teria feito o gol no Asa. Não fez o gol porque não teve tanta qualidade quanto o Asa. Então, logrou êxito o Asa, que venceu o jogo por 1-0. De repente, o placar mais justo poderia ser um empate, 1-1. Pelo segundo tempo do Jacuipense pressionando e pelo primeiro tempo do Asa. Para mim foram tempos diferentes. Lógico, cada um tem uma opinião, enxerga o jogo de uma forma. Mas eu vejo que foram 2 tempos. E eu acho que o placar mais justo, na minha visão, seria o empate. O Asa vence o jogo, assume a vice-liderança, dá uma tranquilidade maior para trabalhar para o jogo da Juazeirense, que vai vir certamente ferida, porque perdeu para o CSE por 2-0 e não vai querer perder 2 partidas seguidas. Isso é óbvio. Não vai querer. Então vai ser um jogo em casa, né? Ainda mais jogando em casa. Vai ser um jogo muito mais difícil para o Asa, como poderia ser, na minha visão. Pode ser até que o Asa chegue lá em Juazeiro e vença 3-4-0. Mas teoricamente hoje, há uma semana do jogo, vai ser um jogo mais difícil do que poderia ser. O Roberto Fonseca, o técnico do Asa, Rodrigo Fonseca, concedeu coletiva de imprensa após o jogo, externou a opinião dele e fez a análise dele em relação a essa vitória do Asa por 1-0. Jogadores experientes, né, e o jogo não fugiu disso, né? Tivemos um primeiro tempo bem controlado, saímos à frente, poderíamos ter feito 2-0. Né, e no final o jogo foi com emoção, né, como que é na Série D, né? Então, feliz pelo time ter sustentado o resultado até o final e muito mais feliz ainda com os 3 pontos.
Rodrigo, o time foi soberano, conforme você disse. Na primeira etapa até encontrou o gol e tinha oportunidade de fazer ainda mais. Aí vem aquela questão que nós falamos no jogo do Petrolina ainda, a ansiedade de repente, a definição de forma precipitada, podendo ter um pouco mais de tranquilidade para rodar um pouco mais essa bola, trabalhar um pouco mais ela. Na segunda etapa, depois dos 23, 24 minutos, o Jacuipense começou a fazer algumas alterações e equilibrou o jogo no setor do meio campo. Onde foi que o teu time perdeu espaço aí? Porque depois que das substituições, a equipe equilibrou o jogo e o Asa não se encontrou mais como se encontrava na primeira etapa, com tantos espaços assim. Olha, o adversário colocou dois centroavantes e começou a fazer essa bola levantada, né, de primeira e segunda bola, jogo de confronto, foge um pouco da característica do nosso time. A segunda bola nós estávamos um pouco distante, né, faltou nós, com o resultado, trabalhar mais a bola, fazer a posse, né, se defender atacando, fazer essa posse de bola no campo de ataque nosso para preocupar o adversário. E o adversário, numas estocadas dessas que nós, com o domínio da bola, acabamos propiciando para o adversário, que sabíamos do contra-ataque desse adversário, montamos uma equipe em cima disso, né? Um adversário que do número 10 para frente, do Matheus Firmino para frente, eram 4 jogadores rápidos, né? Os gols deles nos últimos jogos, tudo gol de contra-ataque em cima desses atletas. Procuramos fazer uma formação para neutralizar e fomos felizes, né? Depois das alterações, as coisas ficaram de maneira diferente, mas a equipe sustentou até o final. Um lance esporádico ou outro ali, teve uma chance que deu um bate-rebate, quase ali no final, que o Bruno acabou fazendo a defesa, né? Mas em si eles tiveram uma posse de bola, mas não foram tão agressivos para finalizar. Entramos nos 2 dígitos, né? Agora já temos 10, é uma coisa positiva. Então nós temos que trabalhar agora, fazer essa mesma situação que tivemos de buscar pontos fora, né? De matar em casa. O campeonato muito equilibrado, amigo, Série D, isso aí, né? Então quem tem que ter coração, né? E você tem que estar ali, tem que estar motivando, tem que estar brigando, passar isso para os atletas. A entrega, às vezes, ela vai fazer você vencer os jogos, né? Não tanto com a técnica, né? Mas nós temos que estar pronto para todo e qualquer tipo de situação para estar vencendo os jogos. Ele é que nem gato, ele cai em pé, né? É uma situação bem diferente. É um cara que batalha bastante, né? Ele tanto ajuda a marcar, como aparece de elemento surpresa lá na frente. Ele dá uma sustentação pro Gabriel. O Gabriel hoje já fez uma partida melhor do que vinha acontecendo, né? Com o Wesley ali, tem uma trinca que apoia ele, aquelas triangulações que nós estamos fazendo sempre pelo lado esquerdo. Então tem essa também, né? Além de ele ser um grande jogador, ele se entrega o tempo todo, ele também dá essa sustentação ali pro Gabriel e também chega atacando o fundo do campo. Adversários difíceis, complicado. A própria Juazeirense hoje está num momento ruim, acabou perdendo seu jogo dentro de casa, mas é uma equipe que lá dentro é muito difícil. Eu já joguei Série D lá contra. Teve um ano que na Copa do Brasil eles eliminaram gigantes do futebol brasileiro ali dentro. Passa por um mau momento hoje, né? Mas tem um grande treinador, inclusive jogou comigo, que é o Evandro Guimarães. Então nós temos que estar muito atentos, trabalhar bastante a semana e sempre estar pontuando, né? É isso que é a dinâmica da Série D. Você tem que estar sempre pontuando para você se manter entre os 4. Rodrigo, o Grafite, ele foi um pouco abaixo do que a gente costuma ver o Grafite e costumou ver nesses últimos jogos. Por quê? Você conseguiu detectar isso porque ele não foi tão intenso quanto foi nos jogos anteriores? Podia, né? Mas assim, eu vejo que ele preocupou o adversário, amarelou um atleta, teve a oportunidade de fazer o gol de cabeça. É um cara que taticamente se entrega muito, né? Então para eu mexer no atleta, ele tem que estar muito mal taticamente, porque o jogador de qualidade, uma hora tecnicamente ele acaba decidindo. Então às vezes a gente procura se segurar, sustentar o máximo que pode, né? Porque esses atletas são decisivos e o Grafite é um deles. Não, acho que são jogadores guerreiros. Primeiramente falando do Rony, é um cara que ele cresceu muito agora na Série D, vem se posicionando muito bem, é um cara que está com uma noção muito boa de cobertura, além de jogar também com a bola. E o caso do Didira, ele saiu, ele foi me abraçar, só vocês dão uma olhada, né? Ele foi me abraçar, né? Sabendo que a gente está fazendo a coisa correta, né? Infelizmente aconteceu esse fato, o jogador não gosta de sair, no momento eu tenho certeza que ele se cobra muito, né? E eu tô falando pro Didira, daqui a pouco ele vai cruzar uma bola e ela cai atrás do goleiro e vai ser gol, né? E ele entende
disso daí. Acho que os atletas me conhecem muito bem, principalmente meu caráter e minha índole, né? A gente procura fazer todo mundo se sentir útil aqui dentro do grupo. É lógico que você trabalhar com 30 atletas e agradar a todos é complicado, mas a gente trabalha da melhor maneira para buscar os resultados. Rodrigo, eu queria, se possível, se você pudesse explicar, por exemplo, você tira o João Cabral e alguns minutos, você tira o João Cabral, um fixo, e coloca alguém mais móvel. Alguns minutos você volta com um fixo, que é o Júnior Viçosa. Eu queria que você explicasse o que passou na tua cabeça da saída do João Cabral para depois você botar um fixo de novo em campo. Era uma saída, né? Como que eles estavam saindo para cima, colocar 3 homens rápido para puxar contra-ataque. E teve o lance, né? Que o Grafite pegou 1 contra 1 num rebote e o atleta acabou ganhando e saiu na disputa, saiu o escanteio. Então, se fosse um pouco mais efetivo, aquilo que eu pensei poderia ter sido até o lance de gol, né? Aí o Grafite deu uma abafada, né? E eu coloquei o Viçosa para sustentar lá, que é uma coisa que ele faz muito bem. É como diz o Cardeal, cada um vai ter uma opinião. Cardeal acha que o resultado mais justo era o empate de 1-1. Se você perguntar o André vai ter a opinião dele se ele assistiu o jogo todo. Já o Clevânio disse que 1-0 foi bom porque venceu, mas que não gostou do jogo. Aí você perguntar ao torcedor, o torcedor vai ter uma opinião. Você pergunta ao Rodrigo Fonseca, ele já acabou de dar a opinião dele. A minha é que se você somar todo o jogo, o Asa mereceu a vitória por 1-0. Porque no primeiro tempo ele foi muito melhor, não é melhor, ele foi muito melhor. Poderia ter saído com 2-0, 3-0, poderia ter saído sim, e estaria bem correto o placar do primeiro tempo. No segundo tempo, eu vi o time da Jacuipense melhorando no jogo, mas o Asa também ficou um jogo mais equilibrado. Eu não vi a Jacuipense ser tão superior ao time do Asa no segundo tempo para a gente esquecer o primeiro tempo do jogo e achar que o empate seria um resultado mais justo, mas eu respeito a opinião do Cardeal. Para mim, pelo que fez o Asa no primeiro tempo e pelas oportunidades também que teve no segundo tempo e pelo equilíbrio que foi do jogo na etapa final, aí eu acho que o jogo foi merecido com a vitória do time do Asa por 1-0. Poderia estar livre de qualquer comentário se tivesse aproveitado as oportunidades que teve no primeiro tempo, especialmente no segundo tempo, chance, e não conseguiu fazer mais um golzinho pelo menos. Mas o importante é isso, é que o Asa, ele mesmo sem ter feito uma baita de uma apresentação, ele ganhou o jogo e ganhou somando 3 pontos na competição. O técnico Rodrigo Fonseca, para mim, ele deixou bem claro uma coisa, que o time dele sabia do crescimento da Jacuipense a partir do momento das alterações. Tanto é que ele depois colocou 3 jogadores no meio de campo de marcação, colocou o Léo Cereja para tentar organizar no meio e abriu o Wesley, que foi um dos melhores jogadores em campo e para alguns até o melhor. Ele foi jogar mais do lado esquerdo, ali um trabalho pelo lado esquerdo junto com o Gabriel e criando a jogada de linha de fundo, cruzamento, chutando algumas bolas. Mesmo que ele esteja em campo com 3 jogadores de marcação, o Wesley é quem abriu para deixar o meio para o Cereja, com a saída exatamente dos jogadores que foram substituídos, entre eles o jogador de Dira, que tinha que realmente ser substituído no jogo. Para mim, o jogo foi muito igual no segundo tempo, com um pouco mais de crescimento do time da Jacuipense, porque teve mais tempo no campo do time do Asa, mas no geral do jogo, o Asa, para mim, mereceu a vitória por 1-0. Agora que deixa o Asa, né, na parte de cima, se pensarmos em resultado, o Asa fez o dever de casa. Agora, quando se tem apresentações da maneira, por exemplo, como foi mencionado pelo Eduardo Cardeal, pelo Jorge Moraes, confesso que não vi o jogo, não posso nem emitir nenhuma opinião na questão individual,
tá? Mas eu posso chegar aqui e dizer o seguinte, que se falarmos em resultado, o Asa continua fazendo o dever de casa nas partidas que disputou na Série D do Campeonato Brasileiro, e isso vai ser muito importante para alcançar a primeira meta, que é a classificação antecipada, sem chegar nas últimas rodadas desta primeira fase da Série D, dependendo de outros resultados, se continuar mantendo essa regularidade. O grande problema de tudo isso é o seguinte, é que o nível da competição tende a aumentar também, o nível de disputa dos adversários. E, naturalmente, a perspectiva que nós temos dentro dessa situação para o futuro da competição é que o Asa também venha aumentar, corrigir situações de dificuldade na parte ofensiva, para poder continuar aumentando esse nível também no momento em que a batata, no popular, né, começar a assar na competição. Agora, é claro que dentro de campo, pelo rendimento individual apontado aí por jogadores, como no coletivo também, como Jorge Moraes, que comentou a partida, como o próprio Eduardo Cardeal, e outras pessoas que também acompanharam o jogo aí da nossa equipe, eu diria que é tempo, sim, de se pensar em situações em termos de correção para aquilo que é necessário, reconhecendo, claro, as virtudes dos adversários que o Asa tem enfrentado jogando no Coraci da Mata Fonseca. Não estou aqui tirando também méritos totais dos adversários pela estratégia que eles armam, mesmo sem ter visto o jogo, mas posso chegar para vocês aqui e dizer o seguinte, se pensarmos em resultado, o Asa continua fazendo o dever dele, assumindo exatamente esse papel em transformar o estádio Coraci da Mata Fonseca como um ponto importante para poder continuar somando pontos e vitórias nessa primeira fase da competição. Agora é naquela coisa, né? Tá na margem de linha, na margem de tiro, né? Na linha do tiro. Tá naquela linha, né? Quando se fala na linha mesmo do limite do processo, com 2 resultados, quando a equipe vence pelo placar mínimo, adversário que o Asa domina, pelo que vocês falaram no jogo, mas que apresenta dificuldades para construir um placar um pouco mais confortável. Foi com essa formação. Mudou para o 4-3-3 no segundo tempo e aí continuou no 4-3-3. Para mim, com muita surpresa, essa mudança do técnico Rodrigo Fonseca. Ele explicou em entrevista, inclusive em uma das perguntas do Cardeal, que foi a partir do que imaginou que a Jacuipense faria, que colocou os 3 volantes. E aí ele faz uma modificação não na estrutura, mas na dinâmica. Ao invés de colocar o Grafite jogando pela esquerda, como vinha jogando no 4-3-3, ele colocou o Grafite para o lado direito, onde o Kellyton era posicionado. E aí fica aquela trinca de volantes com o Wesley jogando mais para o lado esquerdo, mais centralizado como primeiro volante o Aleph, e o Bruno Menezes pelo lado direito, fazendo esse trio de volantes nesse losango. E aí deu mais liberdade para o Didira. O Didira, primeiro tempo especialmente, desempenhou melhor o papel de armador. E eu concordo com o Cardeal quando se teve 2 tempos distintos. E aí vem o grande ponto que a gente precisa citar. O Asa consegue criar, o Asa consegue fazer situações, gerar situações de gol, mas não está definindo para matar o jogo. Fez 1-0, poderia fazer 2-3 no primeiro tempo, e aí vem a grande questão também. Não que uma vitória, não que o resultado não seja importante, porque, como eu falei em meu destaque, é a cartilha da Série D, é vencer em casa e tentar pontuar fora. Mas alguns ajustes ainda têm que ser feitos, precisam ser feitos. E o principal para mim do Asa não só agora, se a gente pegar todos os jogos do Asa, quando fez 1-0 contra o Sergipe, quando jogou contra o CSE, contra o Petrolina, e agora contra a Jacuipense, o controle de ação do jogo. O Asa não controla o jogo como deveria, por exemplo, controlar, como o próprio Rodrigo Fonseca disse, que você controla atacando e mesmo assim se defendendo, porque você vai estar com a bola, não vai dar espaço ao adversário como o Asa deu. Mas essa mudança tática do Asa para esse 4-3-1-2 novamente mostra que tem variações, que tem possibilidades táticas e que dentro da partida o Rodrigo consegue mudar o estilo do jogo, mantendo o modelo, obviamente, o estilo que eu falo da dinâmica de movimentação. E eu tenho uma opinião sobre essa situação. Para mim, se voltar os 3 volantes, o Colina tem que voltar. Para mim, o Bruno Menezes foi abaixo daquilo que ele jogou nos últimos jogos também, jogando pelo lado direito. Ele basicamente joga pelo lado esquerdo do meio de campo, apesar de ser uma função de volante ali como segundo volante. Mas nesses três volantes, nessa trinca de volantes, para mim o Colina tem que voltar a jogar. Porque ele vai ser o primeiro e aí libera o Aleph para jogar do lado direito do meio de campo e o Wesley fazendo a mesma coisa do lado esquerdo, tendo a possibilidade de fazer o movimento de fora para dentro, como foi feito durante todo o jogo. E aí é o que eu falei da semana passada sobre a mudança de formação, de sistema.
que individualmente alguns jogadores poderiam sentir. O Gabriel Feliciano sentiu. Nesse 4-3-1-2, a gente viu o Gabriel de novo chegando no fundo, fazendo individual, tendo triangulações no primeiro tempo com o Wesley, porque eles se conhecem e aí já estão adaptados a fazer. Para mim foi uma vitória que a Jacuipense, apesar de mudar um pouco sua postura no segundo tempo, não fez tanta coisa para que o Asa pudesse sofrer o gol. O Asa conseguiu segurar e suportar as situações ofensivas da Jacuipense, mas eu tenho, para mim foi positiva, óbvio, a vitória, porque são 3 pontos numa Série D que é complicada, mas nesses 3 volantes, com o retorno desse sistema, para mim o Colina tem que voltar, até porque ele não saiu do time titular por deficiência técnica. Ele saiu por opção na mudança do sistema, quando foi para o 4-3-3 que o Aleph veio para primeiro volante. Então, nesses 3, com a consistência que foi no Campeonato Alagoano, com o entrosamento e desenvolvimento que tem o Wesley, Aleph e Colina, principalmente liberando mais o Aleph, que tem característica de pisar na área do adversário, se for manter esse 4-3-1-2 com o grafite do lado direito, porque, óbvio, quem vai preencher o lado esquerdo é o Wesley, para mim o Colina tem que voltar, mas a vitória é óbvio que não foi tão incontestável, mas a equipe do Asa fez o que tem que fazer numa Série D. Conseguiu vencer em casa.